Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí um novo dia, né? Começando aí uma nova série. Na verdade, ontem a gente começou, mas ontem a gente fez uma primeira gravação de um para um grupo específico, né? Que me pediu, e eu achei interessante a gente começar a compartilhar, fazer uma nova série. Durante a semana passada estava vendo com o Senhor que tipo de série que a gente podia fazer, e reavivamento e reforma, a gente tem bastante coisa. O tema de hoje a gente vai dividir em dois, porque vai falar da escada da santidade. Você já ouviu falar da escada da santidade? Está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Todos nós queremos buscar aos céus, né? Subir aos céus. E a gente entende que essa santidade aqui que ele fala é algo real que pode acontecer na nossa vida. Se a gente está buscando reavivamento, se a gente está buscando uma reforma na nossa vida, é porque a gente quer crescer em direção aos céus. Tem muita gente que questiona: ah, não, não existe uma santidade, tipo uma escala de santidade, ou você é ou você não é. Tem outros que acabam dizendo: não, que você pode subir sim a uma escada e chegar no topo e ser completamente santo. Bem, eu já falei aqui algumas vezes, né, no meu canal, em algumas mensagens, que eu não, nunca vou, o meu contexto nunca vai ser perfeição absoluta. Nessa terra aqui, nós não vamos alcançar a perfeição absoluta. Se a gente sempre vai alcançar, a gente sempre vai vai buscar. Por mais que a gente alcance um patamar bom, elevado, alto em relação a outros, ainda assim falta muita coisa para alcançar. Até mesmo se for comparar lá no céu, quando eu leio alguns textos, por exemplo, do livro Grande Conflito, sabe, e outros, nós vamos continuar estudando as coisas dos céus. Então, nem lá no céu eu vou ser perfeitamente absoluto. Eu não vou alcançar a perfeição plena. Quem é perfeito plenamente é Deus. Ele já é o auge de tudo. Ele não precisa estudar nada a mais para alcançar alguma coisa, para subir o seu padrão. O padrão dele já é lá em cima. Todos nós, e obviamente os anjos e outros seres não caídos, são muito superiores a nós em termos de santidade, em termos de espiritualidade. Só que ainda assim, nem eles são perfeitos absolutos, no sentido de que não precisam mais nada. Já alcançaram o topo, nunca vão alcançar. As criaturas nunca vão alcançar o topo. Eu não estou dizendo também com isso que lá no céu nós vamos aí ter uma vida de pecado, mas vamos ter melhor do que aqui embaixo. Não, lá no céu não teremos mais pecado. O mal não vai existir mais dentro do nosso coração. Teremos sim as marcas do mal em Cristo Jesus, e, obviamente, nós vamos estudar pelos séculos dos séculos o plano da salvação. Vamos continuar compreendendo o amor de Deus. Não só a gente, que estamos sendo redimidos pelo Senhor, mas todos os outros seres que não caíram vão estar junto conosco nesse estudo, de buscar continuar compreendendo este amor maravilhoso do nosso Senhor. E na vida de Pedro, aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, a gente está dividindo em dois, porque eu quero ler hoje os versos de 1 a 10. Só que a gente vai tentar explicar em torno de 4 versos, 4 a 5 versos. Os primeiros ali, 1 e 2, e os dois últimos, né, os versos 10 e 11. Na verdade, é 2 Pedro 1, de 1 a 11. O meio aqui, em que fala especificamente do, como a gente diz, como se fosse uma escada da santidade. Note que isso aqui não é literalmente dons do Espírito, tá? Aqui não é dom, tá? Deus chamou apóstolos, outros profetas. Não, não é isso aqui, não. Aqui a gente diz que são os frutos do Espírito, que é diferente de dons do Espírito. Os frutos do Espírito é o resultado, tá?
o resultado de alguém espiritual. Então, se estamos buscando reavivamento e reforma, é porque a gente quer dar frutos de paz, frutos de bênção, concordam comigo? Então, hoje nós vamos falar, ler de maneira geral e depois explicar algumas coisas para a gente entender um pouquinho. E amanhã nós vamos, de maneira especial, entender como é isso, né? Acrescentando isso, depois você acrescenta aquilo, aquilo outro, por isso que a gente fala de uma escada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, hoje nós vamos falar sobre a escada da santidade. Nos ajude a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Hoje nós vamos falar a primeira parte, amanhã nós vamos falar a segunda, mas que a tua graça nos alcance, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade. Olha só, o Senhor nos dá para conduzir a nossa vida a uma vida de piedade. Então, queridos, crente que não mudou de vida, crente que diz eu sou assim, pronto e acabou, não é crente. Não é, não é. A pastor não pode falar, posso? Tá aqui. Posso sim, vou falar. Me perdoe. Não é ofender alguém. O objetivo da mensagem é despertar a gente. A gente não pode viver numa vida de mais ou menos e eu sou crente. Não é não, meu irmão. Se você é crente, você busca uma vida de piedade. Porque visto como pelo seu divino poder, então o poder vem de Deus, não é eu não sou bom, eu não sou santo. Não, não sou. É Deus que me dá, é Deus que me capacita. Para que isso? Para conduzir a vida e a piedade. Pelo conhecimento completo de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o Senhor nos chama para participarmos da glória de Deus. Então, como alguém que foi chamado para a glória de Deus, para a glória do Senhor, de fato, a gente vai para a glória de Deus quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Mas se a gente diz que é filho do rei, filha do rei, a gente não diz que é o Senhor, o nosso pai e tal. Então, se ele nos chamou para a sua glória, como é que a gente continua fazendo as mesmas coisas? Impossível. Note que, primeiro, a gente tem conhecimento que está errado. Segundo, a gente quer mudar e muitas vezes não consegue e cai. Concordo com você que temos é a nossa luta. É a minha luta e a luta sua, ou não é? A gente luta a vida inteira até vencer com Jesus. Porque sem Jesus a gente não vence. Então, olha só, daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o Senhor está nos chamando para a glória dele e para a virtude. Se o Senhor vai vir buscar os que são seus, aqui é que precisamos mostrar que somos dele. Então, se eu sou nervoso por natureza e eu sei que o Senhor me chamou e que ele está me transformando, e eu fiquei nervoso que eu briguei com a minha esposa, briguei com meu filho e tal, briguei com os irmãos da igreja, eu preciso parar e pensar e ver assim, eu preciso mudar. Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a melhorar. Eu tenho um ponto, eu tenho um erro, um pecado escondido, eu bebo, eu fumo, eu sei lá, eu uso drogas, eu faço alguma coisa escondida. Sei que eu faço coisa escondida, mas o Senhor me chamou para a sua glória. O Senhor quer uma vida de piedade. O Senhor está me chamando para uma vida de piedade. Então, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais fazer isso. Senhor, ai de mim. Eu não sei como resolver isso. E o Senhor vai mudando, vai ajudando. Agora, gente que usa a justificativa de que não, Deus conhece como é que eu sou e eu vou falar mesmo, meu jeito é assim, pronto e acabou. Então, meu irmão, você não conhece a Deus. Porque
Paulo, eu estou falando de reavivamento e reforma. Paulo não, Pedro. Estou falando de reavivamento e reforma. Então o texto continua. Olha só. Pelas quais nos tem, esse verso 4, têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O Senhor tem nos dado promessas. Você está passando por lutas, dificuldades, mas o Senhor ainda tem te dado preciosas promessas, grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Olha aqui, Deus está nos chamando para coparticiparmos com a natureza dele. É para a gente ter um pouco da natureza divina no meio deste mundo mal. Então é impossível, o ser humano precisa ser diferente. Deus mudou esse discípulo que falava demais, fala, eu faço isso, faz nada, errou, falhou, e Deus transformou ele. Deus transformou João, que era filho do trovão, imagine alguém bravo, como alguém manso, alguém suave, em que ele fala nas suas cartas, no caso o apóstolo João, em filhinhos, amados. Se Deus transformou estes, como não transforma a gente? Se Deus transformou Paulo, Saulo, que era perseguidor da igreja, sabe? Assassino, porque ele matava, ele torturava as pessoas para blasfemar o nome de Deus. Ele fala isso nas suas cartas, que ele se arrepende, que ele tem tristeza e ele se considera o menor dos apóstolos por justamente ter perseguido os filhos de Deus, transformou nele. E ele, aquele homem impetuoso, sabe, ruim, mau, que obrigava filhos de Deus a blasfemar o nome do Senhor, senão iam morrer, ele mesmo aceitou a morte. Se Deus transformou esses homens, como não consegue transformar a mim e a você? Transforma. Falhamos, caímos, sim, mas não podemos arranjar justificativa, queridos. Não podemos. Por favor, não podemos. Não podemos. O nosso temperamento precisa mudar. Busca ao Senhor. Você precisa vencer um pecado. Busque ao Senhor. Você está passando por uma prova que você acha que não vai vencer, que talvez Deus está te colocando um peso demais nos teus ombros. Eu não acho que Deus coloca peso demais em ombro de ninguém. Pode ser o pior. Eu digo para você o seguinte: todos nós vamos passar pelo Getsemane, como Jesus passou. Eu tenho alguém no distrito muito especial que está passando por uma grande luta. Prefiro não entrar em detalhes aqui. Mas eu sei que na hora que eu falar, essa pessoa vai saber que eu estou falando dela. Alguém muito querido, querida, uma família querida. Não é uma pessoa apenas, é uma família muito querida. Está passando por uma prova difícil, mas ainda assim não acho. Nunca achei. E tenho aprendido. Nunca achei agora, principalmente nesse período que eu aprendi. Daí em diante, nunca mais achei. O Senhor não coloca um fardo pesado. Não coloca, queridos, por mais que a gente possa achar que o fardo está pesado, que a luta está grande, o Senhor não coloca. É porque a gente não consegue enxergar o Senhor, que a gente não acha que a gente não tem força. E por isso eu estou pregando hoje também. Então, se nós somos da natureza, participantes dessa natureza divina, em que os anjos vêm nos ajudar, como? Como a gente não vai ser transformado? Tem que haver transformação. Queridos, hoje eu tenho 41 anos de idade. Eu não posso ser, eu não tenho o mesmo vigor quando eu tinha 18 anos, quando era militar na Marinha, fazia lá flexão lá de punho fechado, batendo palma, pulando, batendo palma, pulando na flexão e batendo palma. Se eu fizer isso, eu arrebento meu rosto no chão. Não faço mais isso, não sei fazer mais isso. Mas hoje eu conheço muito mais o meu Salvador do que naquela época. A vida cristã precisa ser assim. Você hoje tem falhas? Eu tenho as minhas, mas eu não tenho as mesmas
que eu tinha quando eu tinha 18, 15, 14 anos. Eu tenho que ter crescido, é impossível ter continuado do mesmo jeito. Se eu amadureci para as outras coisas, se hoje eu tenho família, porque quando eu era da Marinha eu era solteiro. Se eu amadureci na vida cristã, perdão, nas coisas da vida, como eu não posso ter amadurecido na vida cristã? Então, queridos, é impossível alguém batizado, alguém convertido, alguém nas águas, justificar que, eu caí, quem não cai? Eu, como pastor, eu escuto muito. Ah, pastor, mas agora o senhor vem aqui e tal, tem que. A gente não pode botar o dedo e vomitar, né? Como alguns gostam de, pastor, isso aí eu ouvi. Mas a gente escuta. Eu escuto isso e eu fico olhando assim, mas que cara dura, para não chamar de cara de pau. Uma pessoa que fala isso. Porque, queridos, a gente não pode se justificar. Se eu errei agora, se eu caí, caí. O que eu vou fazer? Eu preciso pedir perdão a Deus. É lógico, eu não tenho que ficar dando justificativa a seres humanos, mas eu preciso ser transformado. Porque se eu não for transformado, tendo pleno conhecimento de Deus aqui, tendo recebido, sendo coparticipante da natureza divina, gente, isso é profundo ou não é profundo, queridos? Eu tô falando, não é nem um verso um, não é nem para parte um ou parte 2. Olha como isso é profundo. Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Precisamos vencer essas corrupções, queridos. Vamos estar lutando até o fim. Um exemplo, queridos. Se hoje eu tenho 10, 15, 20 corrupções, eu preciso ir lutando para que quando Jesus volte eu tenha uma, ou duas, ou três. Mas eu não posso ter as 20. Não é possível que eu vou ser igual. Eu quis colocar em número para a gente mensurar, porque a gente vendo isso aqui pode dar a entender que eu estou querendo dizer que você vai viver sem pecar. Você não vive sem pecar, porque você é pecador interno da sua mente. Eu estou preocupado com as ações externas, querido. Eu sou pastor. Eu nasci na igreja. Quer dizer, como diz os jovens, né? Meus amigos, alunos que eu dei aula uma vez quando eu comecei o meu ministério. Eu nasci no hospital, mas eu sou desde neném na igreja. Como religioso, a gente aprende a esconder as coisas, queridos. Ou não aprende? Aprende. Até isso a gente precisa melhorar, não para esconder, mas para confessar. Então, como igreja, a gente aprende a errar e esconder. A esposa manda varrer a sala, eu jogo por debaixo do sofá. Mas, meu bem, olha como está debaixo do sofá sujo. Eu não percebi isso, gente. Tem gente que acha que a vida espiritual é isso. Então, queridos, note, a gente precisa mudar todos os dias, e quanto mais a gente mudar, quanto mais a gente vencer, mais vai existir coisas para vencer. E mesmo que a gente não cometa atos pecaminosos, eu acredito que possamos chegar a um conhecimento que a gente não cometa atos externos pecaminosos. Mas sabe por que eu continuo acreditando que o indivíduo que, mesmo que não cometa um ato externo pecaminoso, ainda é pecador? Porque ele teve que lutar aqui para não cair. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem coisa alguma. Estou falando aí os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos. Não adorarás outros deuses. Não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma no que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, lá no abismo, lá do mar. Nada, não faça nada, não faça nenhum tipo de imagem para representar a Deus.
Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe. São ações externas. Lógico que elas refletem o que está no interno. Para eu não adorar nenhuma imagem ou fazer alguma imagem, eu tenho que primeiro aceitar que o Senhor é Deus. E aí eu não adoro. Para eu não matar, eu tenho que estar com a mente calma, tranquila, porque se eu estiver nervoso, eu vou pegar um negócio e vou furar. Ainda mais que a televisão estimula isso, os jogos de videogame estimulam isso, as pessoas ficam mais agitadas, nervosas, e aí não tem jeito. Percebe que as ações, tem muita gente que fala de pecado, mas as ações externas. Eu estou preocupado com as ações externas. As ações externas, eu e você sabemos esconder quando a gente quer. Eu estou preocupado com as internas, que ninguém sabe que eu faço, que ninguém sabe que você faz, mas que Deus sabe, meu irmão. E que se a gente não mudar, não vai para o céu. Não vai. Simples assim. Acabou. Pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, isso é dom de Deus. Mas para quê e por que eu sou salvo pela graça de Deus? Para continuar pecando aqui dentro? Não. Para que justamente Deus me mostre uma solução para eu tentar melhorar. E quando chegar lá no céu, cadê Moisés? Estou aqui, Senhor. Pois bem, é, você, eu penso nisso o tempo todo, queridos. Eu vou ser salvo. Eu digo para você que eu vou ser salvo pelo conselho de classe celestial. Você já participou? Eu, como professor, já participei em conselho de classe como professor de religião. Então, os professores falavam lá da matéria e depois perguntavam para mim assim, pastor, o que o senhor tem para dizer de fulano de tal? Bom menino, mal menina, encrenqueiro. E graças a Deus, mesmo aos alunos mais bagunceiros, eu era amigo deles. Aprendi a ser amigo e Deus me dava essa. E eu me lembro que uma vez a professora falou, ele não tem condições de passar, mas eu quero ouvir o que o pastor tem a dizer. Olha que responsabilidade. E eu fui falando, aconteceu isso, ele perdeu o pai, isso, aquilo, o outro. Vamos dar uma chance? E eu me lembro que o conselho ouviu o que eu falei. Sabe? E hoje eu estudando, hoje não, né? Já desde quando sou pastor especificamente de igreja, né? Porque professor de religião é pastor dos queridos da escola e tal. Eu fiquei pensando, é assim que a gente vai ser salvo. A gente não vai ser salvo simplesmente porque a gente é bagunceiro e vai ficar lá, mas a gente precisa mudar. Eu, uma vez, fui levado a conselho de classe, porque eu era um bom aluno e depois do falecimento do meu pai, eu não tinha tirado notas boas. E uma vez, um conselho de classe me deu um voto de confiança. Ele sempre foi um bom aluno e depois da morte do pai dele, ele caiu a capacidade de aprender. Vamos dar mais uma chance para ele. E de fato, queridos, eu recebi uma chance, passei de ano pelo conselho, não aproveitei e fui, sabe? Aí reprovei, passei, tirei notas boas, mas reprovei. Depois, na formatura do segundo grau, quando eu vi a minha turma entrando, e eu fui chamado, eu estava no segundo ano. A minha turma tinha se formado no terceiro ano, eu entrei. Na hora que eu entrei e vim chamando um a um, e eu estava sentado, né, que eu não estava me formando, ali, sabe o que, que me veio à mente? O céu. Lá no segundo grau, ó, 16, 17 anos. Ali, eu fiquei imaginando assim, andei com os meus amigos, né, desde a sexta série,
estudei ali na escola adventista, eu estava em outra escola, aí fui para a escola adventista e fui ano, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, e fiquei no segundo de novo, reprovado. Já tinha tirado notas boas, mas o meu comportamento não era bom, e ainda assim fui reprovado. Nunca fiquei revoltado porque o professor te reprovou, Moisés, porque você tirou nota boa, você passou na prova, como é que... Nunca. Mas só senti o peso da reprovação. Não foi quando eu recebi a reprovação e tive que falar para minha mãe que eu fui reprovado, mas foi um ano depois, no final do ano, quando a minha turma entrou para a formatura, para a colação de grau, e eu estava do lado de fora daquela turma. Eu estava ali na plateia e eu chorava, queridos. Eu chorava de soluçar. Eu não sei por que me aconteceu aquilo, mas eu chorava tanto que os professores se envergonharam. Os professores que talvez você possa dizer que te reprovaram, né, Moisés? Mas eu não pedi para entrar. Sabe por que eu chorava? Porque eu pensei nos céus. Eu fiquei assim, Senhor, será que eu não vou entrar no reino dos céus? Aí, enquanto eu chorava, eu pedia, Senhor, não deixe eu ser reprovado de maneira espiritual. E eu me lembro que os alunos, os meus colegas, me chamaram para eu tirar a foto da formatura. Tá, eu tirei a foto. Me deram um canudo lá para eu tirar a foto. Mas eu não estava me formando. E hoje eu sou pastor. E é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Eu vou terminar essa primeira parte. Eu não vou nem explicar os textos que eu ia explicar ainda, mas eu quero que você entenda isso, querido. Amanhã eu vou voltar a ler de novo o texto. Então eu vou fazer escada da santidade um, 2 e 3. Assim é uma escada, né? Tem que subir. Queridos, por favor, se eu falei alguma palavra que te ofendeu, se eu fui duro demais, mas eu preciso ser claro. Eu tenho lutas, tenho vencido, eu tenho crescido, queridos. Eu não sou a mesma pessoa do que antes. Não sou. Pastor, só vai dizer que sou é melhor? Posso dizer para vocês, filho? Sou sim, sou melhor. Mas não falo isso com orgulho. Nunca. Puxa, longe de mim, porque todos os que vão ouvir, ou a grande maioria, foram minhas ovelhas e ainda são. Por favor, nunca vou dizer que eu sou melhor assim, só por dizer. Paulo diz que se tiver que se gloriar, não é para fazer isso, mas se tivesse que se glorie no Senhor. Queridos, eu creio plenamente que hoje eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Com certeza do que esse menino que eu estou contando a história aí, que chorou porque não entrou na formatura, eu não sou a mesma pessoa. Com certeza, eu sou bem diferente. Eu era briguento, queridos, eu era briguento. Eu brigava. Era igual meu pai era briguento também. Meu pai tinha alegria, ele me contava dizendo: filho, seu pai tem o braço quebrado em três partes, porque batia nos guardas. Arruaceiro. Ele contava para mim com alegria que o braço dele era deformado, uma parte do osso era quebrado porque ele dava murro em policial. E eu nunca enfrentei policial, Deus me mudou. Eu não segui o conselho dos meus pais, eu não segui a personalidade dos meus pais, mas Deus me mudou. Mas eu tenho tantas outras coisas que eu preciso mudar também, queridos. Entendem o que eu quero dizer? E na minha cabeça, eu não tenho como. Nós vamos ser passados, aqueles que buscarem fazer isso que Pedro está dizendo, pelo conselho de classe. Eu termino dizendo o seguinte, queridos. Pedro, por causa do pecado dele, ele não é digno do céu. Eu e você, por causa dos nossos pecados, também não somos dignos do céu. É pela graça de Deus.
pelo perdão que ele nos deu, é que podemos ser dignos, é que podemos ter uma chance de novo para vivermos. Porque quando ele fala para se livrar das corrupções do mundo, Pedro vai dizendo, aí ele fala, né? Aí ele vai, é o verso 5, o verso 6, fala lá, reunindo a vossa diligência, associai a vossa diligência à fé e à a virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, é uma escada, e assim vai. Verso 8, para que essas coisas existindo em vós, esses frutos do Espírito, e em vós aumentando, ou seja, não é simplesmente hoje, tem que crescer. Vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Queridos, se nós temos os frutos do Espírito no nosso coração, nós não somos inativos. Não somos. Por isso que eu disse que alguém que diz que sempre foi assim e não vai mudar, não vai para o céu. Não vai. Pode estar batizado, descido nas águas, pode ser pastor da igreja adventista, pode ser padre, pode ser presbiteriano, pode ser o que for. Não vai. Se não mudou a vida, não vai. Simples assim, queridos. Não vai. E quem é que decide, pastor, que se mudou a vida ou não? É ele que dá a natureza divina para nós. Foi o que eu acabei de ler. É ele que dá uma escada, né, uns frutos do Espírito, para que isso aumente em nós, para que a gente não seja inativo e nem sem frutos. É ele que faz, por isso que não vai. Porque uma pessoa que não demonstra frutos, não vai. Eu posso, no último momento da minha vida, me arrepender dos meus pecados? Posso. E posso ser salvo, pastor? Pode. Eu, como pastor, já fiz apelo no leito da morte. Pessoas se arrependeram? Pode. Ah, então você vai aguardar este momento? Lá você vai mudar a sua vida? Eu te pergunto, e se não conseguir chegar esse momento para você? O momento é agora, queridos. Se eu errei, é agora que eu tenho que pedir perdão. Deus pode dar para esse perdão para mim lá no último momento, quando eu estiver no leito de dor. Pode. Mas eu posso bater a cabeça, ter amnésia, posso sofrer um acidente, pode acontecer muitas coisas. Meu coração pode parar. E eu vou dizer que Deus foi injusto, que não me deu tempo para me arrepender. É isso? É isso? Que neste caminho de santidade, que eu e você, que não somos santos, esse santo com um desenhozinho, né, uma areolazinha, uma asazinha, estamos assim só esperando, a gente brinca. É verdade, a gente brinca. Não estou dizendo que está errado. A gente tem provações? Tem. Tem lutas? Tem. Mas a gente precisa vencer os nossos temperamentos com a graça do Senhor. Não jogue fora essa oportunidade. Quer você pedir essa ajuda? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos terminando este momento. O Senhor sabe que eu tinha mais coisas para falar. E o Senhor sabe como é minha vida hoje. O quão sou feliz por ser pastor, por poder estudar essas mensagens e poder pregar dia após dia para os irmãos que me assistem e também nas igrejas, fazendo visitas à casa de pessoas queridas. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo tanto eu quanto outros
tendo conhecimento do Senhor, ainda falta muita coisa. Não sou perfeito. Tenho buscado, Senhor. E sei que muitos que estão com os olhos fechados orando também não são perfeitos, mas têm buscado. Às vezes a gente tem falhado e falhado muito, mas não nos deixe justificar isso com os nossos pecados. Ajuda-nos a confessar a Ti e, pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, nos ensinar a mudar a maneira de vivermos. Nos abençoe, nos dê Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Deus não colocou nenhum peso maior que você possa suportar. Se você acha que está passando por uma grande luta, pelo vale da sombra da morte, peça a Deus a graça de poder enxergar a Ele na sua vida. Você vai ver os anjos do Senhor cuidando de você. Você vai ver Deus cuidando de você. Ele te ama sempre. Não te abandonará, mesmo que a gente tenha errado, mesmo que nós sejamos culpados de fato dos nossos erros. Deus nos ama. Peça a Ele e Ele vai nos livrar. Não porque Ele quer simplesmente nos livrar, porque Ele nos ama e vai nos ensinar o caminho que a gente tem que seguir. Então amanhã nós vamos continuar a parte 2 e vamos fazer mais uma, a parte 3 também, tá? Escada da Santidade. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.